Vamos à palavra do Senhor? Amém. Abra sua Bíblia ou acompanhe comigo, por favor. Acompanhe comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do verso de número 12. Mateus 21, 12. Livro de Mateus, Evangelho conforme escreve Mateus, capítulo 21, verso número 12. Você pode permanecer sentado, que nós vamos fazer a leitura. Quero que você acompanhe, para que a gente possa entender o texto. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e curou-os. E vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, e disseram-lhe: ouves o que dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca leste, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Amém, igreja? Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra. Nela, Senhor, nós nos firmamos, nela, Senhor, nós nos alimentamos, Senhor, nela, Senhor, nós, ó Deus, encontramos refúgio para a nossa alma. Em nome de Jesus, eu peço que nesta noite nós possamos caminhar, Senhor, pela tua palavra, caminharmos junto contigo, ó Deus querido, e aprendemos um pouco mais, e nos fortalecemos, ó Deus querido, e aceitando, Senhor, esse desafio, no mundo tão turbulento, Senhor, caminhar com o Senhor, para a glória do teu nome. Amém. E amém, Jesus. Queridos, nesses últimos dias, há um tema que está sendo muito explorado. E eu acabo recebendo alguns e-mails, e algumas pessoas fazendo algumas perguntas, até num bate-papo informal, falando sobre o Templo de Salomão. Quem ouviu falar sobre o Templo de Salomão por esses dias? É quase impossível a gente não ter ouvido falar sobre o Templo de Salomão. Mas as pessoas vêm a gente e perguntam para nós: pastor, e o templo? O que o senhor acha do templo? O que o senhor vai visitar o templo? E essas coisas todas. E em cima disso, Deus foi falando ao meu coração, e eu quero ministrar algo aqui na sua vida. E quero fazer uma pergunta para você, quero que você guarde essa pergunta e essa indagação e fique com ela até o final, e depois você mesmo vai responder essa pergunta. O que será que nós, evangélicos, temos a ver com esse templo, ou com o Templo de Salomão? O que é que você tem a ver com o Templo de Salomão? Pergunta para o seu irmão: o que você tem a ver com o Templo de Salomão? O que será que eu tenho a ver com o Templo de Salomão? O primeiro templo, ele foi construído no reinado de Salomão. Por isso o nome Salomão, Templo de Salomão. Esse templo, para a construção desse templo, foi utilizado um material que o seu antecessor, o seu pai, Davi, havia acumulado em abundância durante muitos anos. Porque, na verdade, quem tentou fazer o templo foi Davi. Mas Deus disse: não, você não vai construir o templo, quem vai construir o templo é o seu filho. E ele guardou o material para que o filho dele, quando chegasse a hora, construísse esse templo. Essa construção desse templo era algo surreal. Era algo, para a nossa realidade de hoje, já é algo surreal, já é algo extraordinário. Agora você imagina que isso tem mais de 3 mil anos, você imagina quanto tempo isso tinha, com uma outra estrutura, uma outra tecnologia, outra coisa. E mesmo assim era algo extraordinário, era uma construção
esplendorosa. Salomão, para você ter uma ideia de números, Salomão ele manda 80 mil homens para o Líbano cortar cedro do Líbano. 80 mil homens saem de Israel, de Jerusalém, vai para o Líbano para cortar madeira do Líbano para a construção desse templo. Mais de 5 mil pessoas foram usadas que trabalharam durante 6 anos para a construção desse primeiro templo. Por ter sido construído num período de muita abastança de Israel, porque o reinado do rei Davi e o reinado de Salomão foi onde Israel esteve mais próspera. Israel vivia um período de prosperidade muito grande nessa época. Então, por isso, o templo, ele tinha coisas suntuosas. Exemplo, que as paredes do templo de Salomão, elas eram revestidas de ouro. Diz a história que o teto do templo era revestido de ouro. Você imagina um lugar revestido de ouro. Então, era suntuoso, era muito rico. Mas quando a Babilônia, Nabucodonosor vem e invade Israel, invade Jerusalém, ela saqueia o templo de Salomão, destrói o templo de Salomão e leva o povo cativo para a Babilônia. E eles ficam cativos durante 70 anos. E depois de 70 anos, o rei Ciro da Pérsia, ele dá a ordem, ele permite que o povo comece a sair em partes. E eles começam a voltar para Jerusalém. Neemias traz um pouco, Zorobabel traz um pouco, e eles vêm em partes voltando para Jerusalém. E quando Neemias chega em Jerusalém, ele fica entristecido, porque ele vê o templo todo saqueado, o templo todo destruído, e ele começa a reconstrução, só que ele começa pelas portas, e a gente no livro de Neemias vê ele reconstruindo os muros do templo, ele reconstrói os muros do templo. Esdras, que era letrado, Esdras, que era escriba, ele traz de novo a instituição, ele traz de novo os ensinamentos. Neemias constrói os muros, Esdras traz de novo os mandamentos do Senhor, e Zorobabel começa a reconstrução do templo. O templo começa agora a ser reconstruído. Só que se você for acompanhar lá no livro de Ageu, você vai ver que esse segundo templo, os remanescentes, aqueles que estavam acompanhando, estavam trabalhando, eles ficaram tristes. Porque esse templo não tinha mais a suntuosidade que tinha o primeiro templo. Que afinal de contas, eles estavam reconstruindo e eles estavam chegando agora. A coisa não estava fácil, não era um período de abastança como era no passado. Agora eles estavam com dificuldades. E o templo foi feito, mas com simplicidade. E o povo começou a reclamar. Porque nesse templo, a arca da aliança já não estava. A arca já havia sido perdida. A arca da aliança já não estava nesse templo. Nesse templo não tinha o fogo sagrado que tinha no templo passado. As tábuas da aliança também já não estavam lá na arca. Já não tinha o ouro, já não tinha a riqueza, já não tinha o glamour que tinha. E o povo começou a reclamar. E o povo começou a dizer, não, Deus não vai habitar nesse negócio. Como é que Deus pode habitar nisso? Habitou lá porque lá era rico.
porque eles eram poderosos, mas aqui conosco ele não vai habitar. Mas aí Deus, pela sua misericórdia e bondade, irmãos, ele diz para Zorobabel, ele manda dizer isso, você vai ver lá no livro de Ageu, capítulo 2, verso 9, ele diz assim: a glória desse novo templo será maior do que da primeira. Ele começa a dizer, olha, a glória desse segundo templo vai ser maior do que a glória que foi derramada lá no primeiro templo. Eu não estou me importando com luxo, eu não estou me importando com riqueza, eu não estou me importando com nada disso. Eu só estou dizendo que a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo. Eu tenho uma boa notícia da parte de Deus para a sua vida aqui nesta noite. Quando Deus, aleluia, resolve restaurar, Ele faz melhor do que o primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não deixa nada para trás. Ele faz e faz completo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Salomão foi fazer a entrega do templo, a Bíblia diz que a glória do Senhor se manifestou de uma maneira tão poderosa que os próprios sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Então eles estavam nessa expectativa, mas Deus estava fazendo uma promessa ao povo e a Zorobabel: olha, eu vou fazer desse templo maior do que o primeiro. Eu tenho uma notícia de Deus para a sua vida. Se você acha, aleluia, que vai ficar do jeito que está, não vai ficar. Se Deus está restaurando, vai ficar melhor do que você poderia imaginar. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ficar melhor do que você poderia imaginar. Seu casamento vai ficar melhor, o seu trabalho vai ficar melhor, a sua igreja vai ficar melhor, o seu ministério vai ficar melhor, a sua vida vai ficar melhor. Sabe por quê? Porque a glória do segundo templo será maior. Aleluia. Eu vou te explicar dentro de poucos minutos por que será maior. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, e nesse templo, depois de um tempo, ele ficou conhecido como o templo de Herodes. Por quê? Porque passou-se alguns anos e Herodes decidiu fazer algumas reformas, mas eu não vou entrar nesse detalhe. E esse templo que Jesus entra, que nós acabamos de ler, esse templo que Jesus vai visitar, esse templo que ele chega e não gosta do que vê, era conhecido como o templo de Herodes. E Jesus chega naquele lugar e ele percebe que o templo havia perdido o seu significado. Os anos haviam se passado e as pessoas tinham mudado, as pessoas tinham trocado. O templo havia perdido o significado, as pessoas haviam transformado tudo aquilo em moeda de troca. O templo estava ali, mas o templo já não tinha mais nem a suntuosidade e nem as pessoas que frequentavam o templo sabiam por que estavam frequentando. Eles não tinham ideia do porquê que eles estavam naquele lugar. As pessoas haviam transformado em moeda de troca, e o pior, os sacrifícios que eram entregues naquele templo eram inúteis. Jesus chegou naquele lugar e viu cambistas. Jesus chegou naquele lugar, viu pessoas vendendo pombas, pessoas vendendo animais, pessoas facilitando, fazendo troca, moeda de troca no templo. E ele disse assim: olha, isso aqui perdeu a validade. O templo não é para isso. Esse templo não serve para nada. E quando Jesus entra naquele templo, quando Jesus vai naquele lugar, se cumpre a profecia de Ageu, porque o primeiro templo, ele não havia recebido Jesus.
O primeiro templo tinha ouro. O primeiro templo tinha cedro do Líbano. O primeiro templo era de mármore. O primeiro templo tinha coisas suntuosas, mas ele não tinha o mais importante. Sabe o que era? Jesus, aleluia. Agora no segundo templo não tinha ouro, não tinha prata, não tinha cedro do Líbano, mas a presença de Jesus estava naquele lugar. Aqui se cumpre a profecia: a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque o Messias se fazia presente no templo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não havia entrado, mas no segundo templo, sim, o Messias entrou. Então a glória desse templo é maior. Eu vou dizer para você, aleluia, eu não sei por onde você está passando, eu não sei o que é que está vivendo, mas se o Senhor Jesus estiver na sua vida, a glória será maior do que qualquer outro tempo e qualquer outro motivo. Aleluia. E quando Jesus está no templo, ele declara que Jesus, é maior do que o templo. Isso você vai ver lá em Mateus capítulo 12, verso 6. Ele declara: eu sou maior do que o templo. Ele disse assim: eu sou maior do que essas paredes, aleluia, eu sou maior do que todas as estruturas, eu sou maior do que tudo. As pessoas iam lá para entregar sacrifícios, as pessoas iam lá para vender, para trocar. Ele disse assim: olha, nada disso aqui é mais importante do que eu, aleluia, eu sou maior do que o templo. Deixa eu dizer para você, aleluia, Deus é maior do que qualquer instituição nessa terra. Deus é maior, aleluia, do que qualquer dificuldade que você possa estar passando. Jesus é maior, aleluia, do que qualquer problema que você possa estar enfrentando. Ele é maior, aleluia, do que qualquer coisa que as pessoas queiram te oferecer. Ele é maior do que um copo ungido. Ele é maior do que uma oração, aleluia, de um profeta, ou que seja. Ele é maior do que unção com óleo. Ele é maior do que qualquer coisa, querido. Se você tiver com Ele, aleluia, e Ele estiver em você, o templo é maior do que qualquer coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Se é para o Senhor, pode aplaudir, porque Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus vem e faz algo extraordinário que assustou aquelas pessoas. Assustou. Isso está lá em João capítulo 2, verso 19. A partir do 19 ele diz assim: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Isso deixou os sacerdotes loucos. Isso deixou os fariseus irados. Disse: como é que ele pode dizer? Quem é você que diz que pode destruir o templo e pode construir em 3 dias? Ficou-se mais de 6 anos para construir. Ficou-se tanto tempo, gastou-se tanto, e você diz que que a gente pode destruir, porque você vai erguer esse templo em 3 dias. Sabe o que ele estava anunciando ali, querido? Ele estava anunciando a sua morte e a sua ressurreição, aleluia. Ele disse assim: vocês podem destruir essas paredes, vocês podem acabar com tudo isso, aleluia, porque eu vou, aleluia, para a cruz do Calvário, lá eu vou ser crucificado, mas fique em paz, aleluia, ela não vai me vencer. Ao 3º dia, o templo, aleluia, vai se levantar novamente. Eu quero dizer para você, o verdadeiro templo, aleluia, está de pé, aleluia. Ele nunca foi destruído, ele nunca morreu, ele nunca perdeu, aleluia. O templo ainda está de pé. Eu posso entrar no templo e o templo pode entrar em mim. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele disse: vocês podem destruir. Jesus faz menção da sua morte, da sua ressurreição. E o que Jesus está querendo dizer sobre isso? É que por Ele, Jesus está querendo dizer que é por Ele que veio a graça, que destituiu o sacrifício.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pregar aqui para você e quero anunciar para você hoje que todo sacrifício, aleluia, não há mais validade, que todo sacrifício perdeu o seu valor. Sabe por quê? Porque a graça veio, aleluia, levantar o templo que não precisa mais de sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício já foi feito, o sacrifício é completo, aleluia. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu por mim, ele morreu por você. O sacrifício já está feito. A gente vê ainda, aleluia, algumas instituições religiosas querendo levar as pessoas a sacrifício. Pastor, eu vou fazer um sacrifício, eu vou para isso, eu vou para aquilo outro, eu vou para aquilo outro, eu vou para o monte, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Aleluia, isso é bom para a nossa vida espiritual, para um crescimento espiritual nosso, com alguns tipos de experiência, mas isso, aleluia, não muda nada no templo. Sabe por quê? Porque Jesus não aceita mais sacrifício. Ele disse, aleluia, quando ele falava com Samuel, ele falou assim: olha, aleluia, eu não quero mais sacrifício, eu quero, aleluia, adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se eu quisesse sacrifício, eu pedia. Agora eu quero, aleluia, adoração. Aleluia, adoração é diferente de sacrifício, irmão. Adoração é entrega, adoração é caminhar com Ele, adoração é andar lado a lado com Ele. Ontem nós ouvimos aqui no culto do sábado, aqui com os jovens, aleluia, falando do desafio. O grande desafio na noite de hoje, aleluia, não é você entregar um sacrifício. O desafio hoje é você dizer: Senhor, eu ando contigo, aleluia, mesmo que seja contramão desse mundo, mesmo que todos estejam dizendo que eu estou andando para trás, mas eu estou andando com o Senhor e eu sei que o meu caminho, aleluia, é correto e é certo, e nós vamos se encontrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aceita o desafio de caminhar com Jesus. Quando todo mundo quiser parar, continue caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. Continue com Ele. O grande desafio, aleluia, é que Ele destituiu o sacrifício no templo. Ele disse: olha, pode parar. Sabe por que eles ficaram bravos? Porque estava quebrando um negócio. Quem que ia vender pomba agora? Quem que ia vender animais? Como é que os cambistas iam viver? Jesus vem para nos revelar a graça, favor não merecido. E se Ele é o templo, e o templo está em nós, nós somos o templo de Deus. Aleluia. Oh, irmão, você entendeu o que Deus falou aqui? Aleluia. Ele é o templo e a Bíblia diz que eu estou nele e ele está em mim. Aleluia. Então hoje o templo não é essas quatro paredes. Aleluia. O templo não é o que foi construído. O templo hoje não é algo inerte. O templo hoje é móvel. Aleluia. Aonde você estiver, o templo do Senhor estará naquele lugar. Oh, rebaixaramanai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vai para a faculdade, leva o templo do Senhor. Você vai para o seu trabalho, leva o templo do Senhor. Você está dentro da tua casa, leva o templo do Senhor. Você está no shopping, leva o templo do Senhor. Você está na rua, leva o templo do Senhor. Você vem para dentro da igreja, você traz o templo do Senhor, aleluia, porque Ele habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje Ele não habita mais em templo feito por homens. Ele habita em templo feito por Ele mesmo. Aleluia. E quando Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, sabe o que Ele está querendo dizer? Algo tremendo para nossas vidas. Ele está dizendo que nele nós encontramos moradas. Sabe por quê, queridos? Porque no templo, tanto no templo de Herodes como no templo de Salomão, não era todo mundo que podia entrar, não. Tem um templo que construíram por aí, que parece que não é todo mundo que entra, não. Que parece que não é chegar lá e entrar e... Não, parece que não é bem assim, não. No templo de Salomão também não era assim, não. Tinha um átrio. No átrio ficavam os plebeus. No átrio ficavam aqueles que, para usar o português claro, ficava ralé.
Ficavam as pessoas humildes, simples, que não tinha sangue azul. Para entrar no templo, você tinha que ter algum ofício. Entrava no templo só o sacerdote. E no Santo do Santíssimo, só o sacerdote mor, que era uma vez por ano. Você conhece essa história. Então não era todo mundo que entrava no templo. Era só algumas pessoas que entravam no templo. Mas hoje, a graça, aleluia, diz para mim e diz para você, aleluia, você é bem-vindo ao templo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Hoje você é bem-vindo ao templo, e o Salmo 91 ainda diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: ei, eu não quero que você venha visitar o templo, eu quero que você venha morar no templo, aleluia. E eu quero morar com você no templo, aleluia. Venha, aleluia, comigo, venha habitar no templo, aleluia. Venha ficar debaixo da minha proteção. Ele está em mim, aleluia, e eu estou nele. Você está em Jesus e Jesus está em você, aleluia. Ele é o templo e ele está fazendo de você o templo, aleluia. Há uma junção e ele diz assim: vem habitar, aleluia, vem morar, aleluia, vem ficar junto, louvado seja o nome do Senhor. Não se separe do templo, porque o templo não quer sair de você. Aleluia. Ele diz: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus, como templo, não exclui ninguém. Não há átrio em Jesus, aonde só fica uns. Não há não há lugar santo do Santíssimo. Em Jesus todos podem entrar. E não há lugar de sacrifício. Todos têm acesso ao lugar santíssimo, porque nós somos sacerdotes. Agora eu tenho um desafio para você aqui nesta noite. Você é templo do Senhor. Todos podem chegar até você? Todos têm lugar em você? Como nós fazemos aqui nessa nossa comunidade de fé? Aqui não é o templo do Senhor, o templo do Senhor somos nós. Aqui todos entram, mas e aqui? Quantos entram? E no seu abraço, quantos entram? E no seu cumprimento, quantos entram? Quantos são bem recebidos por você? Quantos podem fazer parte da sua conversa no final do culto? Quantos podem fazer parte da sua vida? Nós somos templo do Senhor, aleluia. Se nós somos templos do Senhor, todos são bem-vindos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, querido, cada um de nós aqui temos a nossa oportunidade de ser templo na casa de Deus. Aqui dentro, na igreja, na comunidade. Sabe como? Recebendo bem, abraçando, convidando, querendo saber o que é. Cada um tem uma natureza, cada um tem uma forma de viver, cada um tem uma natureza, uma forma de se comportar. Algumas pessoas são mais fechadas, algumas pessoas falam assim: pastor, nosso pastor ele é meio, se depender de mim, eu vou dizer para você, eu sou meio complicado mesmo. Sincero. Fazer novas amizades, chegar e eu não faço parte assim dos 10 mais. Mas tem gente que faz parte dos 10 mais, e isso é a sua função aqui dentro da igreja. Ser templo do Senhor. Como eu costumo dizer, tem gente que é tipo Isabel, troca a receita no ponto de ônibus. Sexta-feira eu fui ministrar uma palavra numa igreja e eu falei dela lá, ela nem sabe, ela não estava comigo. E eu falei dela. Falei, a Isabel, a minha esposa, ela é assim. As pessoas olham e falam assim: esse cara, acho que polimão, ele está meio, cara chato, fala pouco, mas é o meu jeito, eu sempre fui assim. Mas a Isabel não. A Isabel, ela trabalha comigo, a gente trabalha há tantos anos, e às vezes eu tenho que falar para ela assim, tem que dar uma cutucada e falar assim: Isabel, deixa o cara embora, deixa a mulher embora, quer ir embora.
E ela, não, sabe o que é? É porque se você fizer esse gratinado, você vai ver que maravilha. Ai, porque meu neto não sei o quê, porque ela conta tudo. E é uma amizade, 3 minutos ela já é amiga íntima da pessoa. Ela vai na fila para fazer, ela vai no shopping, ela vai na fila da loja, e quando você vai ver, ela já sabe nome, endereço, que igreja que a pessoa congrega, onde foi, os filhos são casados, e se bobear, nós já temos um convite para ser padrinho de casamento do filho dela, da pessoa. Mas é a natureza dela, é o jeito dela, ela é templo do Senhor, aleluia, e ela tem que ser usada, aleluia, dessa forma. Eu quero dizer para você, se você é desse jeito, você tem a sua função dentro da comunidade, ser templo que traga as pessoas para dentro. É isso que nós precisamos, sabe por quê? Nós somos sacerdotes. E olha o que a Bíblia diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sabe o que nós somos? Sacerdote, para tirar a pessoa das trevas, aleluia, e levar a maravilhosa luz, aleluia. Não é para pegar a pessoa nas trevas e levar ela para o buraco, porque tem crente que é assim. Ele pega o cara nas trevas e leva para o buraco. A pessoa chega, está difícil. Difícil, você precisa ver aqui nessa igreja, cara. Lá, eu vou te falar o que é difícil. Difícil é aguentar aquele pastor. Você não viu nada. Difícil é ouvir aquele pastor, sabe? Tem gente que você vai conversar com ele e você sai triste. Você vai pedir uma oração, você sai triste, porque ele diz: Senhor, assim como eu, Senhor, tenho passado por lutas, sofrimentos, batalhas, Senhor, eu também tenho. Que é isso, irmão? Você está pior do que o irmão. Você é sacerdote, aleluia, é para você receber, aleluia, e dar aquilo que você tem, transmitir a graça do Senhor para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui para tirar a pessoa da escuridão e levar para a luz. Você é templo. Aí ele diz assim, o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios capítulo 3, verso 16, 1 Coríntios: não sabeis vós que sois morada do Espírito Santo? Sabe o que ele está dizendo? Você é templo. O Espírito Santo não mora nesse copo. O Espírito Santo não mora nessas paredes. O Espírito Santo mora em você. Eu gosto muito daquela música que a gente canta, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Sofrendo angústias e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Olha para o seu irmão e canta. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Por quê? Tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amém, aleluia, amém, aleluia. O Espírito Santo, aleluia, se move na nossa vida. Louvado seja o nome do Eterno, aleluia.
Sabe por quê? Porque somos templo, aleluia. Somos algo que Deus mora, aleluia. Volto a dizer e vou repetir tantas vezes: não mora em paredes, aleluia. Não mora em placa de igreja, não mora em denominação. Ele mora em nós, aleluia. Hoje nós somos tabernáculo do Senhor. Aonde estamos, o Espírito Santo está conosco, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente às vezes diz assim: Senhor, eu vou em tal lugar, vai na minha frente. Não precisa nem falar, querido. Ele não vai na sua frente, Ele vai dentro de você, aleluia. Ele vai caminhando com você. Hoje não devemos indicar a igreja, a comunidade de fé, como lugar onde Deus pode ser encontrado. Não é mais isso. Não é assim: vamos lá na igreja porque Deus está lá. Não. Não vai lá no templo de Salomão dizendo Deus está lá. Não vai lá em Israel, no túmulo, dizendo Deus está aqui. Não, hoje nós vamos dizer diferente. Igreja é uma comunidade de fé. O templo somos nós. E é em nós que Jesus deve ser encontrado. Aleluia. Hoje eu não indico a igreja como lugar onde Deus está. Hoje eu indico o meu irmão, aleluia. Vá até ele, Jesus está nele, aleluia. Vá até o pastor Fabiano, Jesus está lá. Vá até o pastor Flávio, Jesus está lá. Vá até o Renê, Jesus está lá. Vá até o Célio, Jesus está lá. Vá até a Carol, Jesus está lá. Vá até a pastora Cida, Jesus está lá. Vá até a Bruna, Jesus está lá, aleluia. Fala para o seu irmão, vá, aleluia, até o seu irmão. Ou fala para ele assim melhor: vem até mim, Jesus está aqui, aleluia. O desafio é dizer, Renê, vem até mim, porque Jesus está aqui, aleluia. Esse é o desafio da comunidade. Esse é o nosso desafio hoje. Não é dizer, vá até lá que Jesus está lá. O desafio é dizer, vem até aqui, porque Jesus está aqui, aleluia. Esse é o desafio. Nós não vamos à igreja para fazer sacrifícios. A graça fez de nós o próprio sacrifício. Você não precisa mais matar galinha, não precisa matar porco, não precisa comer pombo, não precisa fazer nada disso. Hoje nós somos o próprio sacrifício. Vamos à nossa comunidade de fé, levando nós mesmos como sacrifício diante de Deus. Eu vim aqui hoje trazendo a minha própria pessoa, o meu próprio corpo, o meu próprio intelecto como sacrifício vivo diante do Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1, vai, aleluia, sacramentar isso. Rogo, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia, não é para apresentar, aleluia, vela, não é para apresentar bode, não é para apresentar cordeiro, não é para apresentar galinha, é para apresentar vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Santifique-se hoje, amanhã o Senhor fará maravilha no nosso meio. Sabe por quê? Eu entrego o meu sacrifício santo diante do Senhor. É o meu corpo santo, é a minha vida santa, aleluia, é a minha vida diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Estevão diz lá em Atos capítulo 7, verso 48, como eu já disse aqui, Deus não habita em templo feito por homens, por mão de homens. Sabe por quê? Porque não foi homens que fizeram você. Você é criatura de Deus. Você é algo sobrenatural. Eles tentam fazer algo igual, eles tentam clonar, a tecnologia tenta fazer robô, tenta fazer qualquer coisa, mas não consegue fazer algo tão perfeito como a máquina humana. Você é filho dele, ele habita em você, aleluia. Ele disse, eu não quero paredes, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu quero você, aleluia. Deus veio para habitar em pessoas. Aleluia. Nós não temos nada a ver com o templo de Salomão. Você não tem nada a ver com o templo de Salomão. Você não tem nada a ver com o templo de Herodes. Nós temos a ver com o templo chamado Jesus.
Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem a ver com o templo chamado Jesus, nada mais do que isso, aleluia. Pode ser templo de Herodes, pode ser templo de Salomão, pode fazerem o que quiserem fazer, pode dizer que a arca está lá, pode dizer que tem fogo santo, que tem isso, que tem aquilo, mas se não disserem que Jesus está, aleluia, não vá, porque você não tem nada a ver com isso, porque Jesus está em nós, Ele é o nosso templo, louvado seja o nome do Senhor, e nós estamos nele. Nós não temos nada a ver com o templo de Salomão, temos a ver com o templo chamado Jesus, nele há lugar para todos. Aleluia. Quando alguém te chamar para um templo, para algum lugar, você diz assim, tem lugar para todos? Não, é só, não, então vem para mim, aleluia, vem comigo, aleluia, porque o que está em mim, aleluia, tem lugar para todos, tem lugar para pobre, para rico, para negro, para branco, aleluia, para asiático, para africano, não importa, para mim tem lugar, aleluia, em mim tem lugar todos, aleluia, porque o meu templo chama Jesus de Nazaré. Em mim tem lugar para todos. Jesus tem lugar para todos. Ele diz na sua palavra, os que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. Não tem ninguém que chegue em Jesus e Jesus diz, não quero você. Não, você não serve. Não, ele disse, todos que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E ele diz que todos que vierem a ele não sairão de mãos vazias. Aleluia. Você sai com a presença dele. Aleluia. Nele há um lugar preparado para você. Aleluia. Aleluia. Eu duvido que lá nesse templo tenha um lugar com uma cadeira com o teu nome. Você chega lá, eu vou chegar no templo, vou chegar lá. Quem é você? Abimael. Opa, espera aí, tem uma cadeira preparada para você. Nós já deixamos lá na fundação, nós já colocamos seu nome, essa cadeira é sua. Duvido que tenha. Sabe, tem cadeira para quem? Para os grandes. Tem cadeira para quem fez o templo. Ah, isso tem. Eu ouvi dizer que tem até morada para quem fez o templo. Mas para você, para mim, se bobear a gente não passa nem na porta. Mas deixa eu dizer para você. Jesus disse assim, eu vou para o Pai, e eu vou preparar uma morada, e eu vou preparar uma morada, porque aonde eu estiver, eu quero que você também esteja comigo. Aleluia, isso é graça, irmão, aleluia. Você não precisou pagar nada, você não precisou tirar um tostão do bolso, você não precisou fazer nenhum sacrifício, porque em Efésios diz que a salvação, ela vem de graça, é sem sacrifício, é gratuita, e por ser gratuita, Ele colocou, aleluia, a Bíblia diz que lá no céu, eu terei uma nova veste, aleluia, e eu terei um novo nome. Tem um lugar preparado só para você, aleluia, no templo chamado Jesus. Só para você é exclusivo, aleluia, você é especial. Lá você é especial. Nele tem algo tremendo nesse templo. Tem lugar para todos, tem um lugar só para você, preparado para você, e tem algo muito especial, que em muito lugar já não tem mais, e que em nós precisa ter. Em nós precisa ter lugar especial para algumas pessoas, que às vezes a gente discrimina, que a gente, não, precisa ter um lugar especial. A gente costuma dizer assim, olha, você tem um lugar no meu coração, um lugar especial, e você nem paga aluguel. Não é assim que a gente diz? É assim que a gente diz quando a gente ama uma pessoa, a gente gosta de dizer, você tem um lugar especial no meu coração. Jesus tem um lugar especial para você no coração dele. E a gente precisa também ter isso com as pessoas. O templo está aqui. Então, tem lugar especial. E o melhor de tudo, lugar para todos, lugar especial para algumas pessoas e lugar para Deus. Nesse templo, Deus mora. Nesse templo, Deus não passeia. Deus mora. Aqui
aí em você Deus não passeia, Deus mora em você, aleluia, porque você é templo do Senhor, aleluia. Eu acabei de dizer aqui, 3,16 de 1 Coríntios, não é vós morada do Espírito Santo? Nesse templo, Deus não visita, Deus mora. Precisamos sim, edificar templos, mas não templos feitos de pedras, mas templos feitos de pessoas. É esse o meu sonho, amados. É esse o meu sonho. É que cada um de nós aqui seja um templo do Senhor. E que cada um de nós trabalhe e viva como sendo um templo do Senhor. Porque nós vamos encher esse lugar. Essa comunidade, essa igreja vai ficar abarrotada de pessoas, sabe por quê? Porque cada um vai trazer pessoa para o seu templo, aleluia. Nós vamos convidar pessoas para cá, não para as paredes, nós vamos convidar pessoas para vir com a gente, aleluia. Adorar aquele que está aqui nesse lugar, louvado seja o nome do Senhor, porque nós chegamos aqui. Mas não é templo feito de pedra, é templo de pessoas. Eu encerro essa mensagem dizendo que Deus não veio para habitar em outra coisa, a não ser em pessoas.